Meus saravá fraternos a todos, eu sou a Judum Lopes, idealizadora do projeto Prosa com a Malandragem Sul-Fluminense. Hoje nós estamos na Associação Centro Espírita dos Sete Orixás, localizado no Morro da Caixa d'Água. Vou firmar meu ponto e vamos de prosa com a Mãe Ione. Bom, saravá, hoje nós estamos aqui dando o pontapé inicial do projeto Prosa com a Malandragem e hoje a nossa prosa será com a zeladora de Umbanda, Mãe Ione dos Santos, Mãe Ione de Ogum. Mãe Ione, a sua bênção. Que nosso Pai o abençoe. Dá licença. Te dê muita luz. A senhora pode nos contar um pouco como foi a chegada da senhora ao Morro da Caixa d'Água, como escolheu esse local? Olha, sinceramente, esse local não foi escolhido. É os orixás que nos dão caminho, né? Porque quando eu vim para Barra do Piraí, foi no dia 25 de agosto, parece que é coisa gravada, 25 de agosto de 1966, eu tinha 13 anos, e em casa, na minha casa, todo mundo católico, minha mãe, então, nossa, frequentávamos todos a igreja católica de Nossa Senhora do Patrocínio, porque eu sou cria de Barão de Juparaná, de qual eu tenho um pouquinho do sangue desse barão. Então a gente veio para Barra do Piraí morar no local chamado Avenida Veracruz, 721, bairro Maracanã. E lá era só igreja. A gente não tinha conhecimento, não tinha vínculo nenhum, a não ser uma reza de vez em quando, mas era a reza católica, do qual a gente frequentava, casa de comadres, né, que antigamente falavam, hoje tem reza na casa de Dona Fulana. A gente ia para lá domingo, na igreja, a missa das 8 horas da manhã. Então a gente não tinha esse vínculo com a parte espiritual. Entendi. E os sete orixás, ele iniciou aqui ou ele iniciou em outro lugar e depois imigrou para a Caixa d'Água e aí iniciou esse terreiro aqui na Caixa d'Água? É interessante, porque partiu assim dos antigos, né, filhos de santo que eu tinha, que inclusive ainda temos, né, alguns dos antigos, que escolheu esse nome, porque seria o nome do caboclo Ogum das Matas com seu boiadeiro. Então seria Casa de Ogum das Matas e seu boiadeiro. Aí logo veio, não, por que não os sete orixás, que inclusive um grande amigo meu, enfermeiro, o Léo, que é seu padrinho, né? Ele falou assim, por que não põe sete orixás? Que eu acho tão bonito e a senhora tem cara de sete orixás. Eu falei, então tá, então a gente coloca sete orixás. E ali ficou. Entendi. Isso aqui foi feito, foi inaugurado, aliás, foi inaugurado no dia 27 de setembro de 1999, Dia das Crianças. Esse terreiro foi aberto no Dia das Crianças. Então, esse terreiro aqui, eu já fiquei sabendo, esse terreno, no caso, vamos dizer, tem uma história aí, antes de ser a casa da senhora, antes de ser os sete orixás, já tinha um dendê por aqui, né? Como é que funcionou isso? Como é que a senhora descobriu? Eu fiquei sabendo por uma senhora antiga que morou aqui, Dona Eugênia, e também pela senhora que, por ironia do destino, foi ser minha tia, tia carnal, Dona Palmira, que hoje temos a rua com o nome dela, que aqui foi um cercado de escravos. Por quê? Toda essa redondeza era uma fazenda de café. E justamente aqui nesse terreno que eles descansavam. Quando na hora da noite, né, que acabavam, digamos assim, a labuta deles, então era nesse pedaço aqui que eles descansavam. E Dona Eugênia, por ser antiga moradora daqui, me falou, Dona Ione, nos fundos do seu quintal existia um cruzeiro, aonde os escravos, na hora assim, que às vezes algum sofrimento, alguma coisa, eles rezavam. Aí eu ainda falei com ela, aonde? Ela me mostrou, justamente no finalzinho do meu terreno. E, por ironia do destino, com esse negócio de arrumar terrenos para alugar, para vender, a gente descobriu alguns fragmentos antigos na terra. Nossa, que legal. De restos de santo. Que até o rapaz veio me perguntar se era eu que tinha enterrado. Eu falei, eu não, moço.
eu tô morando aqui, nem sabia que tinha, bem que eu sabia, né, do fundamento. Eu falei, não, ele falou, ainda falei para ele assim, aonde você achou, coloca no mesmo lugar e torna a enterrar. Já tinha uma ligação energética, então, já. Porque esse morro aqui, praticamente, digamos que o outro morro é de boiadeiro, então esse aqui pode até ser o morro dos escravos, né? Dos grandes escravos que trabalharam tanto por nós aqui nessa terra. A senhora também tem uma história interessante com o seu pai carnal, né? Ele não era muito a favor. Meu pai não queria, né? Ele não queria, por isso que eu falo que a gente vem de uma igreja católica, Nossa Senhora do Patrocínio, todos nós, porque meu pai nunca mencionou espiritismo de modo nenhum. Rezar, natural, a gente rezava, porque na roça, né, de Paraná era uma vila, agora que está distrito. Então a gente ia rezar, uma coisa natural, uma coisa rotineira, né, nas casas, geralmente. Tá com dor de barriga, vai na casa de dona fulana rezar, e comadre, né, chamava-se comadres. Então crescemos assim. Só que aqui aconteceu assim, num dia que eu não lembro mais, eu comecei, quando nós mudamos para o Maracanã, né, na Avenida Vera Cruz, eu comecei a me sentir mal, estava sempre doente, sempre com algum problema assim, de dor, sem motivo. Minha mãe me levou em vários médicos, eu me lembro, doutor Aurélio de Vassouras, doutor Antônio na Santa Casa, doutor Casanova, que ainda é vivo, me levou para olhar o que eu tinha. Doutor Hélio, na época, falou que eu estava com apêndice. Marcou até operação para mim, cirurgia lá em Vassouras, para operar. Chegava na hora, não era apêndice. Aí voltava para casa, não tinha nada e eu continuei passando mal. Teu pai, ele teve uma experiência com caboclo, né? Isso. A senhora ia quando criança ainda? Ele não queria visitava que a gente... escondido o terreiro junto com a mãe da Não, ele senhora? não queria que a gente seguisse, né? O espiritismo, digamos assim. Mas tinha bons rezadores no Maracanã, como o seu Vadinho, excelente rezador, nossa, excelente. Ele que descobriu a minha espiritualidade. E um dia a vizinha da minha mãe, Dona Marina, que Deus a tenha, falou assim, Dona Luísa, que minha mãe se chamava Luísa, por que não leva ela para rezar? E meu pai estava em casa e não gostou. E minha mãe também, por sua vez, também não gostou. Mas o tempo foi passando, a gente não tinha melhora, aí eu de vez em quando com dor na perna, dor de estômago. Aí a mãe levou para rezar no seu Vadinho. E foi lá que o seu Vadinho descobriu que eu tinha esse vínculo espiritual, né? Que ele falou assim, essa menina aí um dia vai ter que seguir um terreiro. Ele não falou que eu seria alguma coisa. Ele só falou assim, ela vai ter que seguir um terreiro. E ali a gente conheceu um senhor que já tinha centro, o seu Nelson, que a casa ainda está lá, intacta, só não sei se os santos, as coisas ainda estão lá. Aí ele passando na rua, minha mãe chamou ele e falou assim, é o senhor que reza? Ele falou sim, que não conhecia um, não conhecia outro. Aí falou assim, será que o senhor poderia rezar minha filha? Aí ele virou e falou para ela assim, cadê ela? Eu estava no quintal, eu ouvi, cadê ela? Chama ela para mim ver. Aí a mãe me chamou, vem cá que o seu Nelson vai te rezar. Ele falou assim, não, eu não vou rezar ela aqui não. Eu só queria saber quem é. E tirou uma mira em mim, mas não falou nada. Eu também, por sua vez, eu sempre fui uma pessoa desconfiada, eu só fiquei olhando para ele assim, séria, porque ele me olhou assim de cabeça. Mas passou. Eu estava o quê? Com 14 anos, mais ou menos. Aí, quando foi um belo dia, ele falou, leva ela para rezar que hoje vai ter sessão. Minha mãe ficou meio assim cabreira, ela falou, mas vai rezar logo na sessão. Não, é porque eu tenho casa de santo, e então leva ela para rezar lá. Tudo bem. Bendito dia. Porque eu fui para rezar. E eu ainda fui de vestido vermelho para melhorar a situação. Dona Porteira presente. Não, nem foi. Eu lembro que eu entrei com a mamãe na porta. Isso eu lembro. Agora me pergunto o que aconteceu, eu não sei mais. Quer dizer, sério? Estava aflorado na pele. Por isso que o seu Vadinho tinha visto e falou, essa menina vai ser espírita.
Mas o pai da senhora uma vez incorporou também, não foi? Não, mas aí foi assim, que meu pai não queria. Então eu comecei a frequentar esse terreiro, que chamava-se Centro Beneficente São Sebastião. Por isso que eu tenho Oxóssi como meu padrinho e aquele que me iniciou na Umbanda. Então ele não queria que a gente fosse, a gente estava indo escondido. O que aconteceu? Sempre tem um, né, cri-cri, que fala, seu Moacir, ó, sua filha tá bem indo na macumba. O pai não só chiou com a mamãe, falou com a mamãe, ó, o dia que eu souber que vocês estão indo nessas coisas, eu vou chegar lá, mineiro, né, sangue nas ventas, né, digamos assim. Aí ele falou, vou meter o pau em todo mundo, que ele tinha essa mania de tudo dele era meter pau nos outros, bater nos outros. Então aí ele era ferroviário, trabalhava fora de Barra do Piraí, nessa época ele estava em Martins Costa como chefe de estação. Meus irmãos tudo pequeno. Aí no dia da sessão minha mãe me emprestou um vestido dela, que ela tinha, não esqueço, um vestido de linho branco, porque tinha que estar de roupa branca, eu não tinha roupa branca, e ela foi me acompanhando por eu ser de menor. Aí a gente estava lá cantando, que esse terreiro eu sempre falo, aquela umbanda legítima, aquela umbanda raiz, do qual a gente não tinha tambor, tambor era só dia de festa, então a sessão tocava na palma e no ponto, e era a noite toda até de manhã. Ó. E a gente estava lá batendo palma, cantando, eu desde pequena sempre assim aflorou, cantar pontos, nunca aprendi de dizer assim, não vou ler na revista, vou ler num livro, como é que é, não. Tinha uma menina lá que se chamava Estela, e ela olhava para mim e falou assim, ó, você vai ser mãe pequena do terreiro, porque você canta muito bem. E eu ainda fiquei assim, eu falei, né, mas eu gostava, sempre gostei de cantar, e vem o ponto assim na minha cabeça. E então eu estava lá cantando gira de caboclo, que lá sempre a gira, como é aqui, começava com gira de caboclo, e a gente começou a cantar que eu olho para a porta, como coisa assim, olha para a porta. Meu pai, com um pedaço de pau, menino, sem brincadeira, gelei e olhei para o lado para falar para a mãe, que o pai tá ali, mas olha o que é, isso eu sempre falo, gente, espiritismo é coisa séria, infeliz daquele que zomba, que brinca. No caso, o nosso mentor, né, o nosso zelador espiritual, o seu Nelson, estava incorporado com o caboclo 7 flechas. E ele estava no altar. Gente, eu estava lá, eu vi. Ele não viu meu pai chegar. Meu pai na porta e ele incorporado no altar, de costa para a rua. Ele tirou um ponto. Meu pai incorporou lá na porta, trabalhou até de manhã, de caboclo. Eu lembro disso, caboclo da raiz brava. Que era o caboclo da coroa dele, que trabalhou com ele, acabaram sendo amigos, de amigos passaram a ser compadres, e de compadre ficamos todo mundo junto até ele partir. É uma história linda, né? Eu fiquei sendo realmente a mãe pequena do terreiro, porque era eu que tirava o ponto, quando chegava uma pessoa ele falava assim, olhava assim, que a gente já sabia que era para tirar ponto. Cantava a gira, chamava um filho de santo, ele nunca botou a mão, era no ponto. Tirava o ponto, fazia assim, a gente já sabia o ponto que ia tirar. Vinha assim, ó, sabe? Naturalmente. Naturalmente, nunca precisei coroação, firmeza dos irmãos, nunca precisamos, nunca precisamos. Quando a senhora abre a gira, a senhora canta bastante pontos, puxa bastante. E o vô baiano, que é o mentor espiritual, né, da casa, ele canta também o tempo todo, horas. Praticamente, digamos, até a minha camarinha, ele foi um dos últimos a chegar. Ah, é? Por incrível que pareça. Porque eu não incorporava preto velho. Os últimos serão os primeiros, né? Porque ele está aí na liderança. Ele nunca, assim, eu nunca incorporei preto velho, eu tinha loucura para ter preto velho, eu via todo mundo incorporando preto velho. Na hora de incorporar a boiadeira. Tudo a seu tempo, né? Tudo na sua hora. Comecei com Ogum, eu não esqueço disso, eu comecei com Ogum, que ele me deu uma surra do caramba. Depois de Ogum, boiadeiro, e boiadeiro que dava as consultas lá no morro era boiadeiro.
Aí depois, com o tempo, foi passando porque as pessoas começavam a falar que ele era muito enérgico, que ele era muito assim, não é bravo, mas ele tinha um jeito de falar, não gostava de pessoas dentro do recinto na hora que tivesse uma pessoa consultando. E nos meus trabalhos espirituais, do qual a Dona Porteira participava, era o boiadeiro. Aí um dia ele falou assim, eu vou me afastar, mas vai vir outro no lugar. Aí chegou o vovô Baiano. O vovô Baiano. Axé. Ele que tomou conta de tudo. Quando eu fiz a camarinha também, Ogum do lado, boiadeiro do outro, mas ele já estava na gira. Gravar para o vovô Baiano. E aí estamos nós, né, seguindo a missão, como eu sempre falo. Eu peguei essa bandeira, me passaram essa bandeira, e enquanto vida eu tiver e puder, eu vou segurar essa bandeira. Não largo, não troco, não corto, respeito muito as nações, os outros irmãos, os outros zeladores, do qual eu conheço inúmeros. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande, bato a cabeça para eles, porque eu acho que o orixá não tem maior nem menor, são todos iguais. Mas eu não largo a minha Umbanda, porque foi lá que eu nasci, certo. Então eu não largo a minha Umbanda. É isso aí. Umbanda e Quimbanda, não largo. Mãe Ione, vamos falar um pouco então de Zé Pilintra. Em que momento o Zé Pilintra se fez presente na vida da senhora? Como a senhora recebeu? É uma história muito interessante, porque eu não conhecia esse orixá, nunca tinha ouvido falar. Mesmo nos lugares que a gente ia rezar, não ouvia falar em Zé Pilintra. Mas acontece que quando eu morava em Ju-Paraná, né, quer dizer, 10 anos por aí, eu tinha meus 10, 11 anos, tinha uma senhora, Dona Casturina, que era lavadeira de roupa daquelas pessoas antigas, e tinha uns filhos que moravam no Rio. E, assim, pessoa da roça, uma pessoa simples, mas era muito amiga da minha mãe, que minha mãe também foi lavadeira de roupa, lavou muita roupa para fora. Eu sempre falo, se hoje eu sei ler e escrever, eu agradeço a minha mãe, porque foi com a lavagem de roupa dela que ela deu estudo para a gente, e estudo em colégio particular, Dona Jurema Vitoretti, que eu não esqueço dessa professora, para depois a gente ir para o grupo escolar Barão do Ju-Paraná. Então ela tinha um filho que gostava muito, ele devia de ter uns 20 e poucos anos, e eu... No máximo, eu creio que deveria ter 12 por aí, 10 para 12 anos. Quando ele vinha do Rio, eu achava ridículo, né? Mas ao mesmo tempo me encantava. Ele andava sempre todo de branco, sapato preto e branco, e gostava de mexer comigo. Aquilo acabava comigo, eu chegava em casa chorando, falava com a mãe, falei, mãe, ó, bola 7, porque ele tinha esse apelido. Bola 7 tá mexendo comigo, mãe, vou dar uma pedrada nele. A mãe, pode deixar que eu vou falar com ele. Mas ela não falava nada, ela só dava aquele sorrisinho assim, meio debochado, e ficava na dela. Aí eu falava com a Dona Casturina, falei, Dona Casturina, ó, o filho da senhora só vive mexendo comigo. Mas aquele negócio era sem maldade, hoje em dia eu sei que era sem maldade. Talvez indiretamente, ele com as brincadeiras dele, porque ele era um malandro, com a brincadeira dele, ele mexia comigo, mas sem eu saber, entendeu? A finalidade da coisa. E ele tinha, em Ju-Paraná, todo mundo o conhecia por bola 7. Gostava muito de jogo. Antigamente falava muito, era canastra, que inclusive eu tenho essa marca aqui. Acho que é canastra que chama aquele que joga. Acho que é canastra. Eu esqueci o nome. Um jogo, malha. Malha. Tava na ponta da língua. Eu levei uma malhada na cara, aqui, ó, que eu fiquei com a cicatriz. Minha mãe disse que sangrou muito na época, eles pensaram até que tinha afundado essa parte minha aqui, mas não aconteceu isso não, graças a Deus. Então eu levei a malhada na cara e foi o Bola 7, que eu sei que era ele que estava jogando junto com os outros rapaziada que tinha lá, e ele que jogou. Mas aquele negócio, pediu desculpa, mamãe botou remédio, que antigamente se usava cinza de fogão, e
ficou dito por não dito. Mas ele sempre mexia comigo. Eu sempre falava, mãe, deixa pra lá. Eu falei assim, não vou deixar pra lá não, vou dar uma pedrada nele qualquer hora. Porque ele mexe muito comigo. Mas ele mexia, saía rindo, brincando, sabe? Aquele jeitão dele assim, eu não esqueço. Parece coisa que eu vejo ele na minha frente. E sempre de sapato preto e branco. E hoje em dia eu falo assim, era um Zé encarnado e eu não sabia. E o tempo foi passando, né? E o tempo foi passando que depois fiquei sabendo que ele morreu no Rio a tiro. Nossa. A polícia matou ele, que acho que eu deveria na época mexer com alguma coisa ou fazer alguma coisa, né? Porque ele andava cheio de anéis, relógio, ele era muito vaidoso. Eu lembro dele escurinho, novo, mas tinha uma malandragem, tinha um jeito de andar, de gingado, né? Por isso que o apelido dele era Bola 7. Tem alguma história marcante, assim, além dessa, né? Mas com a entidade Zé Pilintra, algo que a senhora possa nos contar? Olha, eu lembrar, não de Zé, esse caso já não foi com Zé. E eu tive realmente, assim, um conhecimento com Zé de Aguiar, que depois eu fui saber que era Zé Pilintra. Esse Zé de Aguiar, ele não era daqui, ele era do norte. E ele deixou uma mensagem através de todas as leituras que eu fazia, ele falando da família dele. Ele só foi no final, depois que eu li, depois que eu... na minha espiritualidade, olhando, conversando com algumas coisas, aí que eu fui saber que ele era um Zé Pilintra, porque no final que ele falou para mim, eu me chamo Zé Pilintra na espiritualidade, mas o meu nome é José Aguiar. Legal. Como a senhora vê a importância de Zé Pilintra na Umbanda? Eu tenho o seu Zé um carinho muito especial, porque eu acho que ele para mim é o meu amigo, que eu quando estou meio chateada, eu penso nele, nos caminhos que eu vou, que eu ando, que eu gosto sempre de andar sozinha, eu chamo ele para andar comigo. Nas estradas que eu vou, quando eu tenho que ir na mata, quando eu tenho que ir numa encruzilhada, é ele que eu chamo para estar sempre comigo, do meu lado, para resolver determinadas situações. É com ele. Eu tenho por ele um carinho especial de orixá, como um amigo. Eu tenho ele como um amigo, um grande amigo. Né, o projeto Prosa com a Malandragem agradece a presença da senhora por ter aberto, né, o seu lar para que a gente pudesse ter essa prosa. E até a próxima Prosa com a Malandragem. Comente se vocês gostaram, curtam, compartilhem e siga a gente no nosso canal Instagram, YouTube e Facebook. E até a próxima Prosa com a Malandragem. Salve o seu Zé, salve a malandragem, meu grande amigo, que está sempre comigo nas horas precisas. Eu converso com o seu Zé não como um orixá, mas como um amigo, que hoje eu penso muito no Bola 7, aí de vez em quando eu misturo, mas eu tenho os Zés que me acompanham, que é o Zé da Ladeira, seu Zé da Estrada, seu Zé das Almas, que são companheiros maravilhosos que estão sempre do meu lado, não posso me queixar. Em todos os eventos que eu vou, quando eu tô chegando no local, quem vem encontrar comigo são sempre os Zés, por incrível que pareça, já vem sorrindo, não sei porquê, mas eles já vêm sorrindo e eu também vou sorrindo para eles. Principalmente no Rio de Janeiro, na caminhada lá, sempre aparece, e nunca é um, é sempre 3, 4, 5 Zés.